rigorosamente imprescindível um encontro como esse, ELAP 2016. Tu imaginas que tu haces a pergunta a alguém que vem de Brasil, que acaba de sofrer da democracia nuestra, um golpe onde há todos estes temas involucrados. O problema da ética, o problema da ingerência externa, o problema da movilização mediática golpista e praticando no periodismo. Então, é muito necessário encontros como esse para que a experiência brasileira se conozca, incluso de la maneira que se poderia evitar que estes problemas ocorrieran. Porque uma coisa claríssima, tu não puedes vencer 1, 2, 3, 4 eleições e imaginar que os setores mais conservadores vão se quedar passivos, que vão aceitar o desejo democrático da gente. Não. E aí está. Não respeitaram os 54 milhões de votos em Dilma, organizaram desde afuera, com a participação de setores judiciais, também de los medios, também da Polícia Federal, que foi, digamos, cooptada para poderes estrangeiros, organizaram um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Então, discutir essas experiências para evitar que se repitam, o ELAP é muito necessário, absolutamente necessário. Justamente queremos abordar el tema de Brasil porque sin duda tú has vivido esta magra experiencia allá con la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Tú has dicho efectivamente 54 millones de voluntades coincidieron en darle el respaldo a Dilma Rousseff, pero menos de 50 votos lo apartaron del poder. Sí. En estas circunstancias, ¿por qué sucedió esto en Brasil? ¿Qué factores, además de los externos que tú acabas de mencionar, qué factores internos coincidieron para la caída de Dilma? Uno de los problemas de las lacunas é exatamente isto que estamos haciendo acá. La comunicación necesaria, la comunicación que permita ser un periodismo de integración, un periodismo ciudadano, un periodismo de aclaramiento de la gente sobre lo que pasa, porque como puede um processo, como em vários países da América Latina, como Equador, como em Venezuela, como em Argentina, também em Bolívia, que sacam milhões de pessoas da miséria, vence as eleições, pero em determinado momento falta algo, como faltou em Argentina e faltou em Brasil. No caso brasileiro, a comunicação foi fatal. Não foi o único fator, pero foi fatal, porque não se pode imaginar que a melhoria das condições de vida, sem a alfabetização política permanente que se hace assim, em diálogo, como tu lo hace com maestria, para revelar os verdadeiros problemas de cada país, de qualquer fenômeno social, não se pode imaginar que se pueda avançar sem o avanço não somente de la panza llena, tem que haver a cabeça culta, informada, a capacidade de mobilizar e a informação que permite levantar o astral de la cidadania. E aí avançar no protagonismo da gente, porque se o país estava progressando, estava vencendo a eleição, que passou que não havia informação suficiente? Porque aí está um dos problemas. Como pode um partido como o PT, que venceu 4 eleições repetidas, não organizar um meio próprio de comunicação? E isso lhe foi fatal. Es curioso que Brasil no tiene una ley de comunicación, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Bolivia, como Argentina quiso imponer pese a las dificultades y en este momento prácticamente está bloqueada por los grandes medios y las grandes transnacionales de la comunicación. Sí. Pero Brasil nunca se preocupó de tener una ley de comunicación que justamente permita diversidad de voces, acceso a la información, regulación tan necesaria en los contenidos. Sí, está en la Constitución que la información debe ser diversa, plural, democrática, informativa, educativa, pero en realidad nunca hubo
mayoría parlamentaria en los gobiernos del PT para aprobar una ley de medios. Pero havia possibilidades de avançar sem o cambio constitucional, porque quando tu tens a máquina do Estado, tu puedes promover ações independentemente, muitas vezes, de cambio constitucional, como é o caso da comunicação. A comunicação em Brasil é caso constitucional, pero haveria essa possibilidade promoviendo la comunicación pública ya existente. Por ejemplo, las televisoras educativas en manos de las provincias, las televisoras comunitarias, las televisoras universitarias, radios iguales, ¿no? Y además con fomentar toda la comunicación alternativa, independiente, porque ocurre que además de no tener una ley de medios, o Estado brasileiro se veía sequestrado por o poderio de los conglomerados oligopólicos que também sequestravam a maioria de la verba, los recursos publicitários do Estado. Então, é como dizer, a TV Globo, uma das maiores do mundo, em rede, tinha o 65% de las verbas, recursos publicitários. É como eu te dizia, o governo pagava para que ele pegassem. Exatamente. É problema. Não ter maioria parlamentar foi uma justificativa relativa, pero não justifica a falta de iniciativa em outras áreas que sim era possível sem cambios constitucionais. Respecto a la reacción de la masa, de la población en Brasil, este momento estamos en otra instancia. Estamos, según vemos desde afuera, quizás tú nos puedes corregir, estamos en la implementación de la judicialización de la política en Brasil, señalado Lula da Silva. No sé si algún momento lo van a señalar a Dilma, pero este momento, ¿qué dice la gente, la población, la gente de la calle, la masa que votó por Dilma y por Lula? Há uma tentativa demolidora de acabar com a imagem de Lula da Silva, porque Lula sigue sendo em todas as encuestas, todos os institutos de encuestas, sigue sendo o preferido para a eleição de 2018. Pero há que perguntar-se, ¿no? Com a instabilidade, com o golpe ocorrido, será que o calendário eleitoral vai ser normal? Será que Lula vai poder participar ou le vão inviabilizar com algum tipo de lei que se pode aprovar de maneira malandra? Se sacaram a presidenta de maneira malandra, como não se pode também inviabilizar? Pero ele tem uma autoridade, uma popularidade impressionante, porque, bueno, a gente lo identifica como quem não somente aprovou e aplicou seu programa de cada brasileiro comer 3 vezes ao dia, ele hacía jogo, uma broma, não? Meu programa político é cada brasileiro vai comer 3 vezes ao dia. Pero mais que isso, 40 milhões saíram do hambre cero. Sim. O Brasil saiu do mapa do hambre da ONU, saiu, não? 20 milhões de pessoas conheceram a luz elétrica no século XXI. O Brasil tem as maiores hidrelétricas do mundo. Isso só agora com Lula e com Dilma foi possível. Então, é claro que os setores conservadores, incluso manejados desde afuera por el império, evidentemente, porque o império sabe quanto tem o Brasil de petróleo, de nióbio, de urânio, de biodiversidade, e o potencial do Brasil dentro de los BRICS, e sendo membro de los BRICS, também sendo membro de CELAC e de UNASUR. Então, é uma 6ª ou 7ª economia do mundo, componendo um campo anti-imperialista internacional. Havia que impedir esse processo, por isso o golpe vino. Lula é protagonista e simbólico de esse processo de cambio. Por isso, todo o que passou era para impedir que o calendário eleitoral fosse normalizado até 2018, e aí Lula poderia ser a 5ª vitória do PT. Tudo isso era para impedir que Lula pueda ser candidato. ¿Qué futuro tiene Temer en estas circunstancias? Un presidente que fue justamente el vicepresidente de Dilma y que luego pues ya todos conocemos cuál fue su rol.
Temer está adotando uma política que era a agenda programática que foi derrotada em 2014. Então, isso mais que nunca, mais que nada, confirma o golpe. Porque se era o vice-presidente de Dilma e agora passa a aplicar um programa que foi derrotado nas urnas em 2014, é um golpe, porque não tem legitimidade para hacer esse cambio. Pero, ao mesmo tempo, é possível que o setor golpista mais alto, o gran capital, queira ou submeter a Temer ou sacarlo. É possível. Incluso a partir de diciembre, depois de diciembre, a Constituição diz que a eleição deveria ser indireta em caso de vacância de poder. Por aí, há setores golpistas imaginando que se puedan sacar a Temer e poner diretamente um representante do partido mais vinculado ao consenso de Washington, que é o PSDB. Pode ser José Serra, que foi derrotado por Lula em las urnas, derrotado por Dilma também. Pode ser outro homem que seja um office boy do FMI, pero lo que sí es cierto es que Temer tiene una popularidad cada vez más baja, no tiene ninguna popularidad, es silbado por donde va, incluso en la ONU, ¿no? Incluso en la Olimpíada, incluso en la Paralimpíada fue silbado, ¿no?, por todos los presentes. No tiene esa popularidad, o se submete a la agenda golpista total, pero él es de otro partido, o entonces puede ser sacado para que el golpe pueda profundizar el proyecto entreguista de Brasil. Entonces hay mucha incertidumbre en el futuro político de Brasil. Tremendamente, es un proceso, primero porque el domingo ahora vamos a tener elecciones. Es claro que el PT está muy atingido, muy golpeado por el avalanche mediático destrutivo, ¿no?, de su imagen. Eso afecta de alguna manera, pero de toda manera sigue siendo el partido más preferido en todas las encuestas, con todo el bombardeo que hacen los medios. Lula es el preferido, pero también el PT el más preferido, y hay un crecimiento de los más jóvenes que están optando por afiliarse al PT, lo que es una cosa interesantísima, ¿no? Bajo un bombardeo mediático, la juventud busca el PT, porque lo que quieren sacar, demolir a Lula es para mandar un mensaje al mundo. Los trabajadores no deben hacer política. La clase trabajadora no debe organizarse en partido y hacer política ella propia sin depender de políticos profesionales. Por eso quieren terminar con Lula. Por eso se espera una solidaridad internacional para que no sea arrestado, porque hay riesgo. Setores poderosos por detrás tienen el imperio, están manobrando setores judiciales y de Policía Federal en Brasil para golpear la democracia. Beto, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Es un gusto, un placer.